Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando uma nova semana aqui para vocês verem e com muito conteúdo diferenciado sobre arquitetura e design, mas com outros assuntos super amplos, né? E hoje, então, vamos falar sobre alguns projetos de uns restaurantes de Porto Alegre. Também vamos ter a arquiteta Monique Mello conversando sobre um projeto que ela fez no litoral. E agora, comigo aqui no estúdio, junto com a Jaqueline, tá a Patrícia de Araújo Garbim, que é especialista em acabamentos de móveis. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Obrigada por ter vindo. A gente resolveu te fazer esse convite porque vocês já fizeram um trabalho juntas, inclusive. Atualmente, né? Nós fizemos uma mesa, porque o que é o trabalho, ela vai começar a falar. Mas ela pega mobiliário, entre outros objetos, e restaura, ou seja, ela dá vida àqueles móveis que tu já ou são muito escuros, que já não estão se adequando no ambiente, exatamente, né, Patrícia? E nós acabamos de fazer isso, um trabalho numa cobertura. Às vezes o móvel tem uma ótima qualidade, mas o visual dele não agrada mais, né? Sim. Assim como a gente vê pessoas que compram apartamentos com móveis, que deixam esses móveis, e são móveis ainda em mogno, de madeira nobre, mas o layout dele não tá legal, né? E muitas vezes pego casais assim que vai ter o primeiro bebê, tem aquele roupeiro, aquele armário maravilhoso lá, mas tá escuro, então a gente laqueia de branco ou na cor que o cliente desejar. E tá perfeito. Né? E o custo muito abaixo. Menor. Bem menor do que comprar um produto novo ou mandar fazer, né? E pela qualidade também, né? Sim, móveis inteiros, né? Móveis de madeira. De madeira, e muitas vezes não são assim, tem alguma coisa ou algum tipo de cupim, mas mesmo assim tu também trata. A gente trata, porque hoje em dia, a cada 10 móveis que nós pegamos, 8 a 9 tem que ser tratado. Sempre tem um foco. Já peguei dormitórios inteiros, que não sei se vai ter a possibilidade de mostrar depois. Tem algumas fotos. De uma cliente que herdou da sogra móveis dos anos 50. Mas havia partes muito comprometidas. Quando está muito comprometido, a gente troca, que são... Normalmente eles atacam fundo de gaveta, fundo de armário, madeira mais simples, né? Mais macia. Macia, mais fraquinha ainda. Então, é melhor trocar do que tratar. Sim. Né? Se troca, que não é tão oneroso assim, mas o externo, né? Aquele trabalho de flores, estilo Chipandelli, ou com telinha, aquelas camas maravilhosas, né? Tudo fica perfeito. Tudo se renova, né? E como é que surgiu esse teu interesse em fazer esses acabamentos nos móveis? Esse interesse surgiu, eu já trabalhava, a minha área era alimentação. Mas era arte já. Eu pintava doces, eu fazia doces artísticos. Ai, que legal. Olha só. Bolos artísticos, bolos de noiva, de batizado, não só para festa infantil, como de casamento, o que fosse, qual evento fosse. E isso já estava dentro, eu só mudei o material. E passei a pintar os móveis, mas o interesse surgiu da necessidade de eu estar cansada de ver a minha sala branca e preta, por exemplo. Móveis coloniais escuros era a minha sala e eu tinha essa necessidade. Eu olhava aquilo pesado, mas os móveis eram bonitos. Sim. Né? Eu sempre falo, essa mesa que eu tenho, na época era anos 90, a Pátina estava com tudo, né? E foi na época que eu iniciei, que são 25 anos de carreira que eu tenho, só nessa área. Essa mesa é aquela mesa colonial do pé central, que até hoje é muito
Né? Eu vou te dizer que há 30 anos atrás eu tinha essa mesa. E ela continua. E o meu cunhado, eu dei pro meu cunhado e ele realmente fez um trabalho belíssimo com Pátio na época e é uma outra mesa, né? E as pessoas perguntam, tu não tem alguém que queira vender pra gente laquear? Porque realmente ela é muito elegante, ela é muito bonita, ela se encaixa no contemporâneo, né? Então eu fiz um cursinho de 2 tardes de pátina, despretensiosamente. E foi te encantando com aquilo. Sem pensar em ser a profissional daquilo, fiz pra mim. Ficou assim, pra mim ficou ok, adorei, amei. Mas aí amigos começaram a ver, vizinhos. Ah, não, tem que fazer pra gente, tem que fazer pra mim. Aí eu tenho um balcão lá, aí faz. E aí começa a demanda, né? Aí começa, aí tu começa, ó... Tem um mercado Tem aí, um mercado né? aí. Eu já tava cansada, né? Dos doces, Ó, a gente enfim. tá mostrando, inclusive, uns antes e depois, pra mostrar realmente o trabalho da Patrícia. Olha a diferença. Olha a diferença, né? então. Incrível. E esse banco, a moça me pediu que fizesse uma pátina provençal, né? E ela ia colocar um outro tecido no lugar desse. Ela ganhou esse banco da avó. Aí, quando eu tirei o pano, a tela estava impecável. Eu disse... Ah, não, tem que deixar isso aparecendo, Não, né? vamos cobrir essa tela, né? Então ficou a tela, ela concordou que nós pintássemos, enfim. Ela queria aumentar os pés, porque ela queria colocar ele como banco de mesa, né? Mas ele era muito baixo para isso. Eu disse, então vamos fazer um futon, que não é a nossa parte, eu não faço. Eu sempre digo para o cliente, procura o estofador porque não, isso a gente não entra na parte de estofaria. Sim. E a ideia que eu te dou é colocar um futon que vai aumentar. E ergue a altura. E ergue a altura sem mexer na... Não, e a gente pode ver que parece outro móvel, né? Realmente Nada se perde, tudo se recria. Tudo. Né? É tão importante isso, né? As pessoas não têm essa noção do que é possível fazer com uma peça. Eu posso pintar até melamínico, transformar ele no que for, num rústico. Agora, ó, esse é o dormitório que eu falei. Sim, olha, a tela já estava detonada ali, né? Aí ela pediu que tirássemos a tela e colocássemos um MDF liso, sem perder o detalhe das flores. Tu vê. Né? E ficou novo. Foi todinho o dormitório. Penteadeira. Isso é uma prática totalmente sustentável, né, Patrícia? Totalmente. Exatamente. Isso é uma grande preocupação tão forte, né, do meio ambiente. E não é só chegar e daqui a pouco tu vê uma coisa tão com uma memória afetiva, porque quantos anos tinha isso? Né? Então resgata a memória afetiva e tu não olha isso atirado em algum lugar, né? Com certeza. Aí realmente foi a situação, foi para fazer um roupeiro para um quarto de bebê. Ou seja, existia um armário bem mais escuro, né? E olha ali repaginado o jeito que ficou. E se tu fosse comprar um móvel novo, imagina um armário novo. Tu já tem, seria né? bem mais caro também. As pessoas não têm essa noção, vou trocar 6 por meia dúzia. Não, é muito mais caro. E os valores, né? Os valores e que é madeira, madeira. E aí tu faz aquele tratamento quando tem algum cupim envolvido, algum animal que seja ela recupera as coisas. Faz recuperação do Não fazemos produto, né? muito de marcenaria, porque não é o foco. Quando se trabalha com tinta, não se trabalha com marcenaria. Mas... E também tem que ter um espaço para isso. Mas é um olhar que tu tá repaginando aquele móvel, né? Então, se tu tem necessidade, que nem tu fez na cama, de tirar aquela telinha e colocar um MDF, tu sugere e tu recupera, né? Sim, a gente traz ideias. Afinal, esses anos todos nos trouxe um pouquinho, né? De bagagem, né? Lógico. Essa mesa altamente contemporânea. Olha a design dela, pesada, né? O cliente dizia, eu gosto, mas é muito pesada. Sim, dependendo do ambiente que tu colocar, ela meio que suga toda a atenção, né? Diminui a peça, né? Diminui a peça, exato. Desvaloriza porque tu não vê ela. Sim. Mas também vai muito da intenção do cliente. Às vezes eu chego e digo, o que tu quer para esse móvel? Tu quer que ele chame a atenção? Sim. Ou tu quer que ele fique discreto? A gente faz da cor da parede. Ou daqui a um pouco essa mesa poderia ser uma mesa de reuniões num lugar bem jovem, ela podia ter uma cor amarela, por exemplo. Exatamente, né? Depende da proposta, né? Aí uma cadeira de balanço. Sim, que imagina quantos anos ela deve ter. Olha que ela lindo, tem um trabalho de bem entalhe, né? Bem bonita. Que a telinha também estava direitinha. Também é possível.
o que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a... Ai, mas vai descascar porque eu mandei fazer com tal pessoa e descascou. Eu digo, para cada material tem um produto específico Sim. para garantir a qualidade, Claro. né? E Para que não venha a sofrer... Olha só. Mudou completamente. E sobre as cores, na hora de pintar, tem um leque bem grande pra ser escolhido, né? Eu tenho cartelas de mais de 2.000 cores. Ah, sim. Imagina. Então tem E muita todos possibilidade. os trabalhos, todas as técnicas que eu ofereço, inclusive que eu criei, técnicas também, eu tenho em placas de madeira para fazer uma amostra, isso. né? Aliás, até nós O teste vimos também, essas Isso. amostras, né? E se eu não tiver, o cliente viu na internet, o cliente viu em uma loja, em uma revista, e disser, eu quero esse acabamento. móvel, esse acabamento, aí eu vou fazer amostras, Como se fossem uns testes. olhando, Até Pra a chegar a aprovação. ver específico. Aí o cliente aprova, ou Sim. objetos que Sim, nem aparecia o detalhe, né? Exatamente. Ah, Olha e é como mudou verdade, completamente, Esse né? eu fiz Nossa, duas muda total. peças, ela tinha 2 peças, eu fiz um mais dourado, que era Ficou pra outro muito bacana. ambiente, e esse mais champanhe. E quais são todas as tuas técnicas que tu utiliza? Então, nós fazemos o provençal, o laqueado, pintura acetinada, que pode ter os mesmos acabamentos da laca. Fosco, acetinado e brilho. Né? Porque eu prezo muito atender a todas as classes. Sim. Eu acho que todo mundo tem o direito de transformar o seu móvel. Então, eu tenho técnicas mais baratas, mais caras, mas todas com a mesma qualidade. Sim. Entendeu? Então, o provençal, a laca, a pintura acetinada, pintura rústica, pintura madeirada que eu criei. Olha. Para móveis laqueados, que eu não sei se tem a foto dele. Muita gente chega para mim e diz assim, eu quero que tu tire a laca desse móvel e deixe ele na madeira natural. Não é impossível, mas se torna oneroso. Às vezes tu deixa o móvel no osso, como se diz, na madeira crua. Quando tu vai passar, por exemplo, um acabamento transparente, porque o cliente quer ela Deixar na natural, madeira? aflora toda aquela tinta que penetrou no poro. Claro, sim. porque os poros Porque são muitas camadas enxugam. de pintura, Claro. né? Então eu criei essa técnica que imita os veios da madeira, pode ser o tom que quiser, no louro, no tabaco. Uma infinidade, De tons. Eu quero mais claro, mais amarelinho, Sim. mais marfim. Eu vou fazer. E Patrícia, tu trabalha somente com a madeira ou com outros materiais? ferro também, né? Salas de jantar de ferro. Lustres, fórmica. lustres tu já chegaste a fazer, pois é. Lustres. Porque tem tantos lustres lindos em ferro que daqui a pouco tu pode fazer um tratamento diferente, Sim, né? não, qualquer material é possível fazer, como eu disse no início, desde que eu use o primer adequado para Sim. aquele material. A lixação é fundamental para a segurança do trabalho, né? Que eu recebo muitos móveis de pessoas que mandaram fazer com alguém e olha o que fizeram com o meu móvel. Sim, daqui a um pouco já não gostou no recebimento, ou daqui a um pouco passou Ó, tem lá uma última algum tempo, foto ou pra gente ver colocaram também. algum tipo de produto, Porque né? tem muitas coisas também que... Olha só. Esse aí é uma pintura, não é uma laca. É uma pintura acetinada. Olha o que era Ficou essa bem legal. escrivaninha, né? Sim. Dá uma vida nova, né? O pessoal já costuma dizer, tu não faz isso no rosto da gente. Eu digo, não deixa de ser uma cirurgia plástica no móvel, né? Tu vê, tu ali trocou um puxador, né? E já muda A troca totalmente, do puxador né? é impressionante, né? Sim, é aquele detalhe final pra fechar todo o Aham. produto com uma cara nova, realmente. Não, maravilhoso o teu trabalho, eu adorei. Obrigada. Na Ana, eu não me lembro se eu cheguei a ver ela pronta. Acho que tu deve ter me mandado uma foto. Eu tô pra ir lá na casa mandei, dela. mandei Acho a que ela tá foto. nos assistindo. Ana, um Uma beijo pra sala de ti. jantar com Eu tampo. acho que vai ficar lindo, porque ela queria aqueles detalhezinhos bem nas beiradas, Provençal, mais bem sutil, provençal. estilo provençal É. francês. E tem o italiano que é mais toscano, que é mais rústico, que
que é um que eu finalizei agora, que era em Rádica, clarinho. Olha só. E é que ela disse, destrói e deixa com 200 anos. Olha Ele que ficou bacana. um estilo italiano, só que não aquele provençal francês, sabe? Sim. Que é só delicado nos detalhes, enfim. Ou nos seja, contornos. eu tenho uma irmã que ela tem um balcão antigo, assim, ó, eu já fiz 2, 3 vezes, ela vai se mudando e o balcão vai indo o balcão. Isso aqui eu não me desfaço e dou todo o apoio para ela, que vem desde quando eu casei. E eu, ok. Aí eu disse, assiste hoje o programa, que tu vai ver que a gente pode mantê-lo e deixar ele com uma nova roupagem, né? Com certeza, Olha... com certeza. Pode ficar, perpetuar na família, assim. Exatamente. Bacana. Muito bem. Muito legal. Prazer, Parabéns então, ter pelo te teu recebido trabalho. aqui. Sucesso Eu pelo que teu agradeço, trabalho. eu que agradeço. E para o pessoal te encontrar, tu tem um site, né, Patrícia? Sim, tem o site, tem o Facebook, Arte Feita Pinturas. O site é artefeitapinturas@uol.com.br. O arte com T mudo, eu sempre Arte falo. com T mudo. Não, muito bem. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Gente, a gente vai chamar o intervalo e na volta vamos ter a arquiteta Monique Mello para contar um pouquinho sobre o seu escritório e sobre alguns projetos que ela já fez. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que, além de vocês estarem nos assistindo na TV, pelos canais 524 e 24 da NET, também estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E no Facebook tem programas anteriores para vocês conferirem todos os conteúdos que a gente vem trazendo para vocês. E agora, aqui no estúdio, estamos com a arquiteta Monique Mello. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, Monique? Tudo certo. Muito bom. Eu acho que, em primeira mão, assim, a gente podia começar falando sobre o teu escritório, como é que surgiu esse teu interesse pela arquitetura, contar um pouquinho da tua história para o pessoal te conhecer melhor. Bom, nosso escritório é na cidade de Canoas. Nós somos um escritório jovem ainda, com 3 anos, mas desde cedo, acho que desde pequena não teria outra profissão a seguir, porque meu pai, enfim, desde sempre me colocou dentro da empresa, uma concreteira, então realmente eu teria que seguir por essa área. Já teve um convívio bem perto. Então, sempre em obra, desde pequena, sempre em obra. E quem é apaixonado por obras segue esse caminho também, Segue, né? Não tem, Então, Não tem escapatória, vamos dizer assim. não tem como. E o teu escritório está se solidificando mais para a parte de interiores residencial? Como é que vocês estão Nosso direcionando? foco hoje é em arquitetura comercial e residencial de interiores. Fazendo toda essa parte de acompanhamento, de execução de obra, né? E seguindo, acho que com toda essa delicadeza dos jovens profissionais. Sim. Né? Que é um olhar diferenciado É um também. olhar diferenciado né? da nova geração, eu acho, né? E esse trabalho que a gente vai começar a ver as fotos também, ele é no litoral. Como é que tu consegue fazer essa tua logística, né? Porque tu tens, eu não sei, agora a gente vai começar a ver, olha, tu pegou a obra neste momento. É bem legal de falar sobre esse projeto, porque é muito especial para o escritório. Foi a segunda vez que eu trabalhei com os mesmos clientes, né? E um breve histórico, assim, da casa, eles tinham esse terreno já há 20 anos. Era o sonho deles fazer essa construção. E deu muita coisa errada. Sim. Durante a obra. Nos contratos que eles fizeram anteriores a mim, né? E me ligaram pedindo socorro, né? SOS, Monique SOS. Bom, nós fomos lá, eu cheguei, estava nesse ponto. E é uma casa térrea, isso que é incrível. E precisou ser feito reforços metálicos. Imagina! Tinham alguns profissionais que mandaram demolir a casa. Nossa. Porque foi muito, muito mal feito a obra. E eu, em parceria com outro escritório de engenharia, decidimos que a gente não ia demolir a casa. Sim. E tudo que os Imagina. clientes já tinham feito, né? Não, feito investimento Exatamente. e tempo. Bom, esse gel depois, né? Ali, quando a gente chegou naquela parte onde tinha viga, a cliente quase chorou na minha frente e falou, eu detesto essa parte. E eu falei pra ela assim, não, eu vou fazer tu amar essa parte e vou usar uma deficiência da tua casa e transformar numa potencialidade. Olha que bacana. E aí isso. foi como a gente teve a ideia de criar esse pergolado interno,
que a gente lindo. sustentou nas próprias vigas. Sim. Então elas nos ajudaram, né? E aí realmente quando eu mostrei o projeto para o cliente, dessa parte eles Ela já se encantou. fecharam os olhos e deixaram a obra inteira para mim. Então, foi o que a gente fez. E o pergolado, ele tem essa coisa, tu permaneceu ele com madeira, mais o tijolo, ele dá toda uma aquecida no ambiente, né? Ficou uma casa, na verdade, super contemporânea, com toques contemporâneos, mas ao mesmo tempo muito aconchegante, né? Então, nós utilizamos muito os tons da madeira, o tijolinho ali, num tom begezinho, com alguns tonzinhos de azul também para remeter ao mar, remeter à praia. A palhinha. São clientes, na verdade, acima de 65 anos e o sonho deles é morar nessa casa agora. Olha. Então eles estão nesse processo. Ai, que bacana. E de ficou super mudança. moderno, né? O projeto em si todo ficou muito moderno. Então... E como é que foi o conceito do projeto? Eles te passaram algum briefing do que eles precisavam ou tu tinha totalmente a liberdade de criar? Então, como a casa ela já estava consolidada, a gente só realmente trouxe vida para ela. Já tinha os setores que a gente precisava trabalhar, né? Eles têm 2 filhos, um neto, queriam uma casa muito aconchegante para receber os familiares. Na parte externa a gente tem um quiosque maravilhoso. E como eles já me conheciam, eles realmente largaram na minha mão. Ai, que Falaram legal mais ou ter uma menos experiência do que assim eles também. gostavam e a gente seguiu Foi a partir aprovando conforme as etapas É. e foi surgindo o projeto. E foi realmente mesmo uma obra à distância, digamos, distante do escritório. Sim, é justo, né? Porque sempre é uma logística que tu tem que dar prioridade também, né? Porque é o tempo de deslocamento. Tu utilizou pessoal local ou era local lá de Xangri-Lá mesmo? Então, a gente usou toda a mão de obra que foi muito boa, diga-se de passagem, de lá. Que me ajudou muito, porque eu acho que na nossa profissão a gente só consegue completar o nosso trabalho quando a gente tem parceiros muito bons, né? Então, o projeto ele não se solidifica, né? É o estar pronto, né? É o tu conviver. Então nós utilizamos realmente para parecer uma casa praiana. Sim. Né? Então que eles tivessem essa diferença quando chegassem na casa da praia, que não fosse igual a casa da cidade. A casa da cidade, lá que fosse o refúgio mesmo deles, né? Sim, na foto anterior tu utilizaste porcelanato com aquelas ondas. Ondulado. Que já dá um efeito bem diferente com a iluminação também, né? fica lindo. Não, e o bom é que hoje em dia a gente tem uma vasta, assim, opções, tanto de porcelanatos com esses detalhes diferentes, quanto para trabalhar a iluminação também, né? Então a gente consegue ter muitas opções dentro do projeto. E eu acho, assim, principalmente nesse projeto, mas aqui também na praia, o porcelanato nos ajuda muito com a questão de umidade. Sim. Né, a gente sabe que vai colocar ele ali e vai permanecer. Exato. Dessa Isso maneira, que eu ia te perguntar, bem curiosa, assim, como é uma casa na praia, tem que ter um olhar mais voltado para os materiais que dá para ser utilizados por causa da maresia, né? De ferrugem, Ferrugem, exato. Então, a gente realmente utilizou do que a gente podia, dos revestimentos, para nos ajudar nessa questão, realmente, porque a gente sabe que uma casa na praia precisa de muito mais manutenção. Sim. Ela fica muito mais tempo parada, Com né, certeza. também. Sem uso, então a gente... E até eu acho que uma casa desse porte, né, e tem tantas no litoral, eu acho que mudou também o ritmo de vida das pessoas, né? Com certeza, ela falou que eles querem morar lá, justo. então imagina, não, eles e já aos estão com um poucos, lifestyle, muitas pessoas vão aos poucos, vão nos feriados e tal, até chegar no momento que realmente eu já quero estar no litoral, né? Então o investimento também do proprietário a querer colocar numa obra é para sua qualidade de vida mesmo, né? E esse até foi uma premissa deles, que eles quiseram completar realmente toda a reforma, né? Sim, não ficou faltando uma partezinha ou outra, eles realmente terminaram, porque como a ideia é morar lá, de eles já concluírem, para não ter obra depois. Não, perfeito. Melhor coisa, na verdade, né? Porque senão também tu vai postergando algo e nunca termina, né? Exato. Se Sempre deixar, tem algo, nunca termina. Não, e que bom que não existe mais, né? Aquilo ali vai para casa da praia, aquilo ali... Não, as pessoas realmente estão abertas, né? A olhar diferentemente para a unidade, querem ter seu conforto, ter momentos de lazer com a família e com os amigos, né? É tão importante. Eu tenho uma relação muito legal com esses clientes, assim, a gente, como já fez algumas obras juntos, toda vez que eles estão lá na praia me mandam foto.
Ai, Com a lareira acesa, não queremos ir embora. Conheço bem isso. Olha a feedback casa ali. maravilhoso, né, Eu Moniquinha? amo, né? É muito legal. Então, né, como eu amo aqui, não queremos ir embora, vamos ter que ir embora, acabou o feriado. Viu? Então, é bem E legal. Monique, mais uma pergunta. Estou sabendo que tu vais fazer a mostra Elite Design. Sim, pela primeira Ó, vez, pela né? primeira vez. E qual é o título? Qual é o teu ambiente? Então, é um ambiente bem legal, é o estúdio da terceira idade. Olha que bacana. É a primeira vez, então, em mostra Em aqui no Rio mostra. Grande do Sul. Tá debutando, Constância, viu só? É em parceria com a minha colega Michele Ravadelli. E a gente tá bem feliz e ansiosa agora, né? Porque ela inaugura dia 27 ao público. Sim. Por estar com esse ambiente, né? Todo o cuidado que a gente teve que ver, é um ambiente, na verdade, para nós, digamos assim, os próximos idosos, essa geração que está vindo, para que a casa dê toda a autonomia necessária, mas que não tenha uma cara de casa de vovó, não é Sim, essa a ideia. sim. É sim ter uma casa decorada, bonita e que Bacana. auxilie no dia a dia, né? Porque a gente sabe que hoje os riscos de acidente são todos dentro de casa, Com a maioria certeza. deles, Sim. né? Então a gente está trabalhando com alguns artifícios para auxiliar. E uma temática extremamente pertinente, né? Porque a vida longa aos idosos, né? Então, hoje em dia tem muito mais a prospecção de idade, né? Então, realmente tem que prestar O atenção Brasil está nesses detalhes, envelhecendo, né? A gente sabe que a gente vai ter um país de pessoas mais idosas. E tem que ter toda uma atenção E para a eles, gente não né? cuida, né, disso. A gente acha, na verdade, que nunca vai chegar. É, Eu não, acho mas que é mais esse olhar tem que ser cada vez mais proeminente. E como é que tá sendo essa tua experiência de primeira mostra? Corrida. Imaginamos. Tá bem corrida, a Jaqueline sabe disso. Muito bem. Né? Mas eu acho que é uma forma tão legal e tão delicada de a gente mostrar o nosso trabalho. Até porque é diferente, a gente é o cliente e a gente é o próprio Sim. profissional. E a gente tem que brigar com a gente mesmo. Mas tu vai ver que é muito bacana. E depois tem toda a parte lá, com troca com os visitantes, batendo um papo, conversando, explicando o teu projeto. Então tu vai ver que tu vai ser E aí bem, tu vai pegar o bem gosto e vai bacana. fazer que nem ela que fez 20 anos seguidos. Eu acho. Então, apenas eu isso. acho. Apenas isso, Porque eu né? acho que é bem diferente do dia a dia, Sim. né? Então é uma maneira de a gente dar uma fugidinha da fugidinha. rotina, né? É isso aí. Por mais que seja obra e projeto igual, mas é diferente. É diferente. É diferente. Adorei tua presença aqui, Ai, te obrigada. conhecer pessoalmente. E esse trabalho ficou muito lindo, parabéns. Obrigada, inclusive. obrigada. E na Mostra Elite a gente com certeza vai conversar de novo Com pra certeza. mostrar então o estúdio da terceira idade, Que porque a gente já tá bom. ansiosa, Ó, né, Jaque? com certeza, estaremos lá. Que bom. Obrigada Obrigada. pela oportunidade. Gente, vou chamar um intervalo e na volta vamos ter novos convidados aqui conosco. A gente volta já. A arquitetura e design de hoje está voltando ao ar e também vou dar um recado para vocês que são lojistas de todo o Rio Grande do Sul. Vocês sabem que novembro é o mês do Black Friday, então a RDC criou um portal, uma plataforma, onde vocês têm a possibilidade de divulgar o produto de vocês e aumentar as suas vendas. E é super simples, é só acessar o www.blackfridaypoa.com.br e então aproveitar e aumentar suas vendas. E agora aqui no estúdio comigo tá os arquitetos Reinaldo Moura e também a arquiteta Vitória Toledo, Isso, casados. designer. Sim. E a gente vai conversar um pouquinho bom. sobre os restaurantes de Porto Alegre que vocês fizeram essa área mais comercial. E são restaurantes que vocês todos, com certeza, vão conhecer. Mas eu acredito que antes disso a gente possa conversar um pouquinho sobre o escritório de vocês, para o pessoal conhecer vocês melhor. O que vocês acham? Tranquilo. Que é a Ver Arquitetura, né? É o nome do escritório de Isso. vocês. Isso, né? Porque, né? O Reinaldo é arquiteto, eu sou designer de interior, então a gente resolveu conciliar, né? A Ver Arquitetura, na verdade, eu tenho uma experiência já de mais de 20 anos. Depois uniu a experiência da Vitória também. E daí que se formou o Ver Arquitetura Se e juntaram Design. para conseguir projetar juntos, né? Isso, daí já colocamos o ver, que realmente a gente já enxerga o trabalho executado, já que ficou a Vitória e o Reinaldo, né? Isso, Já deu combina tudo. tudo. Exato. E todo esse métier, porque assim, né, eu também tenho toda a experiência, que nem vocês, de sócios em casa, sócios no escritório. Como é que se dá esse dia a dia?
Como é? Quem trabalha o quê? Os dois opinam, um é mais da obra. Como é que funciona isso? É engraçado, né? Porque, na verdade, as pessoas pensam assim, porque é casado, é complicado. Na verdade, eu acho assim, se tá aquele momento, né, que não tá fechando muito bem, é só começar a trabalhar, discutir, ver algum detalhe ou outro, quando vê, tu esquece já aquele detalhezinho, já fica tudo bem e segue adiante, né? E um completa o outro, né? Eu acho que isso é o mais bacana e sempre ouvir essa segunda opinião, né? Tu coloca de uma maneira, ele coloca de outra e no outro momento é ele. Então, acho que é uma questão dessa... Sempre uma troca. Uma troca, muita né? troca. Isso é bacana. Faz todo o trabalho técnico, eu sou um pouco mais técnico, ela é um pouco mais artística. Então, a gente acaba se completando bastante e justamente na elaboração do conceito, na elaboração do trabalho como um todo, a gente está sempre discutindo qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho. De ir numa loja e decidir, hoje vamos escolher tais revestimentos, né? Então, geralmente vocês vão sempre os dois juntos? Geralmente. Viu? É legal, isso é parceria bom. mesmo. É parceria mesmo. Claro que, assim, às vezes pelo volume tem que se separar, Sim, né? sim, lógico. Até como cliente, às vezes tem clientes que se identificam mais com o Reinaldo e outros que se identificam mais comigo. Mas é sempre legal ter essa troca, assim, sabe? Os dois sempre, de certa forma, olham e cuidam de cada obra, porque sempre tem um detalhe que um tá vendo, sabe? Porque como eu sou formado em design de interiores, ele é formado em arquitetura, são olhares diferentes, né, em cima da mesma situação. E isso é bacana, sabe? Isso se completa bastante, assim, tanto que a gente viu e a gente tem recebido muito esse feedback de cliente, né? Que se teve um crescimento muito grande em relação a esses detalhes, sabe? Sim. Porque aquela coisa, a obra para ser legal, ainda mais que a gente trabalha muito com comercial, não adianta ela ser bonita, legal e tudo. Não, ela tem que ser eficiente, ela tem que dar lucro quando é comercial. E ela tem que funcionar por completo, né? Senão não adianta de nada, né? O design tem que ser estratégico, né? Sim, com certeza. E dentro das inúmeras requisitos que as normas técnicas pedem, né, Reinaldo? Isso que tem a área comercial, né? Que tem que prestar atenção não só a fazer o projeto, mas tem alguns protocolos a serem seguidos também, né? Sim, tu parte muito deles, né? Sim, a função dos restaurantes, bares, toda essa área de alimentação tem muitas regras. E a gente tem que obedecer todas, tem as boas práticas, tem todas as questões de segurança, depois o próprio funcionamento dos restaurantes, o fluxo do garçom, como é que vai ser o desenrolar da comida. Um restaurante de comida executiva é totalmente diferente de um restaurante com pedidos à la carte, totalmente diferente de um restaurante de bar. A dinâmica, né, é completamente diferente. É muito diferente, então... E tudo isso atendendo às normas da vigilância sanitária, né? Também. Porque a gente não pode escapar disso de maneira nenhuma, né? E a nossa região é mais exigente ainda, então... Porque a gente já fez obras no Rio também. E lá... tu tem algumas facilidades, né? Como o tipo de bancada que tu pode utilizar, que já não pode. Não, aqui é super rígido. Então, né? Mas então, vocês trouxeram sobre a Casa Ângelo para conversar com nós, outros também estabelecimentos, mas vamos começar por eles. Vocês receberam algum briefing, assim, para a construção do restaurante? Sim. Inicialmente a gente partiu do conceito da Serra. Como é uma casa que já existe num local lá, uma primeira sede, o primeiro local deles em Bento Gonçalves, no Caminho das Pedras. Então a gente tentou resgatar todos os elementos da Serra e criar no ambiente, proporcionar isso para o cliente como cena, como cenário. Então, dentro do restaurante. O quanto é importante identificar, né? Ali na entrada, justamente a porta em vermelho e depois todo aquele trabalho em ferro vazado, que é para identificar como uma parede de pedra, entende? Mas no negativo. Então, são todos
Tudo é pensado e o mais importante é exatamente como tu falou, né? Bom, ele é um restaurante na serra, né? Então tem que dar essa identidade visual, né? uma zona Importantíssima. turística. Foi feito em cima de uma casa, a casa original, onde é o Casanjo, né? Lá, ele é uma casa extremamente antiga, feita em pedra, sabe? Então, quando a pessoa vem né, aqui em Porto Alegre, no Boulevard, e entra no Casanjo, ela tem que sentir esse clima, ela tem que ter essa sensação, sabe? E daí são nos detalhes que tu acaba trazendo isso para o cliente, sabe? É aquela informação, assim, ela não precisa estar... Ela pode ser sutil, né? Exato, é uma questão cognitiva, assim, tu tem que sentir quando tu entra. Com certeza, e essa parte toda envidraçada, né? Que tu consegue ver toda aquela paisagem maravilhosa, é né? Show, né? Nossa! Caminhar por ali é bem legal. E até para os clientes, quando entrarem, se sentirem que estão também em Bento Gonçalves, né? Que, tipo, fazer essa relação, é o mesmo restaurante, é a mesma cultura que está inserida dentro do local, né? Então é bacana trazer esse conceito. Inclusive, como está do lado do aeroporto, recebe bastante pessoas de muitos lugares, né? Sim. E aí fica bem interessante ter esse link com a serra. E vocês utilizaram as cores também, né? Que dá toda uma diferença. É italiano, né? Italiano, então, efervescente. E como realmente o restaurante é no caminho das pedras, por isso tem aquele caminho que a gente estava comentando, que tem a pedra, justamente o pessoal se sentir, né? Fazer essa relação, muito legal. Mas eu vi também que vocês mandaram sobre o Muju Restobar, que daí é uma outra proposta totalmente diferente, né? O Muju é bem legal, Isso que deve ser legal, esses desafios de conseguir mostrar o trabalho com conceitos diferentes. Uma casa italiana para o Muju. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, assim, de projetar, então, o Muju. O Muju foi muito louco, né? Daí o Muju é um restaurante de alta gastronomia, diferente. E a pesquisa foi muito interessante. Os clientes nos levaram para Lima para fazer a pesquisa lá em loco, né, vamos dizer assim, durante uns 4 dias. Então a gente foi em vários restaurantes. Que foi maravilhoso. Ruim esse cliente. Não, e foi bem legal, porque foi assim, com chefes de cozinha. Olha junto, que bacana. Sabe? RP, um cara da imprensa. Então, assim, realmente assim, foi muito rica, sabe? E faz a diferença também para a criatividade, né? Trazer os elementos de lá, né? Nós fomos nos artesanatos de lá, toda a decoração nós trouxemos, sabe? Então isso foi muito bacana. Sabe? É uma experiência totalmente diferente, nossa. E o bacana do Muju é que realmente, assim, daí que nem comentando a questão do briefing, né? A gente teve liberdade em relação a isso. E esse cliente em especial, a gente pôde tratar desde o início, desde o prato. Então, assim, cada cliente te dá, né, até onde tu pode trabalhar. Sim, a só o ambiente e tal. né? Aí não, até os pratos nós desenhamos. A gente foi junto com eles escolher os talheres. Então, tu tem nesse caso, a gente teve toda essa liberdade, né? Como é bacana, né? De fazer um trabalho completo, né? E ele tem uma cara fachada. bem sofisticada, né? Eles pediram isso como algo que fosse impresso bastante? Na verdade, não foi explícito. É que assim, o que acontece? Pelo tipo de... Porque era um chefe, né, que assinava o cardápio até então. Ele realmente trabalha, ele é bem conceituado, né? Então, o lugar pedia. E daí tem aquela questão, às vezes a pessoa fica um pouquinho, né, com o pé atrás, mas é comida um pouco mais gelada, porque tem muita questão do ceviche, né, então no inverno. Então, por isso nós trouxemos, por exemplo, as mantas, né, então que nem remete ao nosso pala, né? Sim. Então a gente pegou as mantas, colocou em algumas cadeiras para dar aquela sensação para que ele também tivesse retorno no inverno. Claro, para mostrar que não precisa ir só no verão, que pode ser frequentado o ano inteiro, né? Tem uma adega de 6 metros, que foi Olha desenhada, só. né, pelo escritório, a gente foi algumas vezes em serralheria e tal. Então, isso também, a gente batalhou pelo cliente para ter um custo legal, sabe? Bacana. Olha que lindo a adega para vocês verem. Muito lindo. Na escada toda de ferro, madeira no E traz um tem clima 3 bem legal. níveis. Traz um clima bem legal e bem diferente, assim, pro ambiente todo. Imagina os clientes que estão ali conseguirem ver, né, essa adega, é incrível. Pela foto, a primeira que passou, aquele balcão, ele tá cheio de elementos. O que é nesse balcão? É assim, ó, na verdade, se a gente for ampliar bastante, né, as mantas peruanas, existe um desenho. Certo. Então, esse desenho a gente recriou, a gente refez isso no CAD, trabalhou, fez corte a laser. Com corte a laser. Isso, e acabou em todo restaurante tu vê partes, sabe, do peru, tu sente nisso. Por exemplo, a semente do Muju, né, que é aquele formato que eu estava comentando. Tem nos guarda-corpos na subida das escadas. Então, As pedras.
Também. Ah, porque a praia ela é de pedra, né? Seixo rolado. Sim. Então por isso que embaixo da escada, e foi lá, né? Às vezes tem que botar a mão na obra, literalmente, Claro. os dois lá mexer. Mas é bacana participar de todos os detalhes, né? É que nem um filho, né? A gente brinca assim, tu parece que tá criando, né? E aí quando tá pronto, nasceu o filho, né? Isso aí. Muito bom. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando com eles, porque tem mais 2 estabelecimentos para vocês conhecerem, que é aqui de Porto Alegre também. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e vamos continuar a nossa conversa, então, com o arquiteto Reinaldo Moura e com a designer Vitória Toledo, que eles estão contando um pouquinho sobre os restaurantes que eles projetaram aqui em Porto Alegre. E eu sei que agora a gente também vai falar outro que fica no Boulevard, que é o Santo Mimo, que é uma casa de brunch. Tem que falar com sotaque, né? Tem que ser brunch. Me conta um pouquinho, que daí o conceito também é bem diferente, né, Vitória? Ah, sim. É que o teu próprio nome diz, né? Santo Mimo. Então ele tem que ser mimoso. Tem que ser mimoso. Né? Então, Exato. assim, é no detalhe, sabe? É na flor, é no coração, em tudo, sabe? Os clientes também são fantásticos, assim, tem muito deles ali, né? Tem a essência deles. E também nos deram liberdade, né? Pra gente poder mexer bastante, e a gente ficou bem contente em trabalhar lá. É uma experiência, acho que todo mundo tem que passar, sabe? Tem que ir por ali, tem que ir lá, tem o chá da tarde, tem o à isso é la legal. carte, tem o brunch, e é em tudo, sabe? É no detalhe, é no prato que vem na mesa, que às vezes vem numa gavetinha, sabe? bacana. É Coisas tudo, diferenciadas tudo, que encantam, mimoso. né? Aham, E quando isso. chega para vocês, ele já tem um nome definido de todos os restaurantes que a gente está conversando aqui? Ou Alguns, muitas sim. vezes vocês dão um nome, ou vocês partem para a parte da logotipia ou não? Já vem o nome ou como é que Em funciona? alguns casos, a pessoa pede até ajuda em relação ao nome. Não é o nosso foco de criar um nome para um trabalho de agência, mas Sim. a gente ajuda, a gente assessora nesse sentido. Porque tem muito a ver, né, depois a trabalhar ou direto com a agência, o tipo de letra, com aquele tipo de arquitetura, né? A gente está falando tanto em detalhes, por isso que eu me lembrei dessa questão, né, que o nome, a tipografia, ele também tem que corresponder a toda a arquitetura, né? Tem que a ser gente mimoso dá. também, né? Sim, na verdade, eles É. têm que conversar, tudo tem que conversar, tudo é né? conectado. É. Restaurante comercial, sim, se faz bastante, né? Daí se trabalha muito, porque às vezes um público às vezes não trabalha tanto com agência, daí se ajuda, se faz o logo, Pois se é, trabalha justo. na função de programação visual. Ó, agora a gente vai Bacana. começar a mostrar as fotos, então, do Santo Mimo. Essa é a fachada, que também fica lá no Boulevard. Então, é um passeio bacana, né? Durante o dia, tu ir tomar um café da tarde lá e já Muito legal. conhecer o brunch deles. Essa é a parte externa, né? As mesas são portas, Ai, que legal. são pedaços de portas, né? Que ficou bem interessante. Sim, e é super diferente, né? Não é comum tu ir num local e a mesa ser assim, fica muito É bacana. que quem é que disse que tem que ser desse jeito, na Exato. verdade, né? Então não tem porquê, Exatamente. né? Então a gente pode botar uma porta ali com servindo de mesa? Pode, entende? Pode claro. colocar a planta pendurada, tem tela de galinheiro na frente, por exemplo, então por que não? Sim. Sabe? E sem falar que são locais assim que te possibilitam também a trocar um detalhe, se renovar. Porque Sim. assim, estabelecimento comercial, tu sabe bem É disso, verdade. né? Ele não pode fazer uma vez e Estático, fica. né? Não, ele tem que É. estar constantemente sendo modificado, sendo renovado. Sempre ter um Para que as pessoas não atrativo, cansem, né? Claro. Claro. E aí vocês utilizaram também as plantas penduradas para dar um... Sim, são plantas artificiais, porque Artificiais, estão em cima do buffet, né? Então é uma questão só estética, né? Estética. E usaram Então, azul, e ali é um lilás, É pela azul, foto? lilás, Aham. a gente botou ali atrás das janelas. aberturas das janelas, é a cozinha, né? Então a cozinha ela é relativamente visível, né? Sim. Então E o piso também, eu tô vendo aqui um pouquinho que ele é bem trabalhado. é um piso. Vocês que fizeram uns imita, desenhos em porcelanato? O ladrilho hidráulico, né? Aham. Tem Porcelanato, ladrilho. É, que várias- conversa uma muito bem com o composição. projeto, né? E, gente, como o nosso tempo urge, né? Ele Ah, vai já? acabando. Mas assim, ó, a gente sabe também que vocês fizeram o Wills, que é um bar
novíssimo em Porto Alegre e que Que está bombando, né? Tá show de bola. Vocês fizeram parte também de todo o projeto do bar. Sim. Ele é um conceito de desconstrução, né? Era uma casa antiga, foi toda tirado o miolo dela, de certa forma. Foi feito um reforço estrutural e foi todo naquele jeito de desconstrução e com conceito de subcultura. Então, Ele tem uma pegada bem nova-iorquina. Williamsburg é uma referência de lá, de um bairro de um distrito do Brooklyn, né, Nova York. Então, que tem uma pegada de muitos bares, muitas coisas. Então, a gente tentou resgatar o conceito. Em tijolo, a fachada também tem o aço cortei, né? Aproveitou que a casa é antiga, então o tijolo é bem antigo. Antigo. E dá pra brincar com os grafites, né? Que como é bem cultural lá, vocês resolveram trazer pra cá também. Esse bairro, né, na verdade, aquela zona, como ela teve todo um novo olhar, né? Sim. Então, por isso, assim, como na zona industrial, então por isso usa muito a questão do tijolo, tem a arte de rua, isso é bem explícita, existe o trabalho do ferro, né? Sim. Então teve essa pegada, tem um parklet na frente, né, que mostrou ali. Então também o nosso escritório. Dá todo coloca os parques, astral ali. A grande maioria dos faz parques toda a tramitação, fomos nós. Um outro detalhe que sobre todos esses exemplos que a gente trouxe do nosso escritório é que a gente projeta cozinha industrial também. Ah, bacana. Entende? Então a gente Que não é só a toda uma parte parte nossa, a parte mais técnica. E a gente costuma dizer sempre para o cliente trazer o que ele pretende servir no sentido assim, o cardápio. Sim, porque até para vocês saberem o que é melhor sugerir de maquinários, né? tudo. Fornos, quantos funcionários, é uma parte muitíssima, eu diria que é o cérebro, né? É a cozinha realmente funcionar. Muito bem, então, gente, fica um convite para vocês conhecerem esses restaurantes, bares, cafés, tudo que a Ver Arquitetura projeta. Muito obrigada pela presença de vocês. Adorei. Obrigada. E, gente, o Arquitetura e Design volta amanhã com novos conteúdos para vocês não podem perder. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.